Aos meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, quero dizer uma coisa. O meu coração deseja, de fato e de verdade, Deus é testemunha disso, que todos tenham paz, saúde, determinação, perseverança, força, sabedoria. Porque não é só no Brasil, é no mundo. Estamos chegando em um momento muito difícil, profetizado pelo Senhor em toda a sua palavra e que de fato vai acontecer. A iniquidade se multiplica, a imoralidade aumenta, a criminalidade está num crescente assustador. Os governos de todas as nações, inclusive o Mundial, a ONU, já estão destituídos da crença no Senhor Jesus. Isso é um fato. Porém, aqueles que ainda creem em Jesus e têm a convicção da salvação, não pode julgá-los, não pode condená-los, e acima de tudo, segundo a própria palavra de Jesus, é necessário amá-los, para que se entre eles há algum destinado para a salvação, ouçam a verdade e saiam dessa escravidão que o mundo impõe pelo seu legislador. Estou falando isso porque nós vamos falar sobre o livro de Ruth. E nós vamos ver como a Escritura ela vem se cumprindo dentro da história desde a criação do mundo, a criação do homem, o seu desenvolvimento histórico, humano, religioso, cívico. E nós vamos ver como Deus introduz de todas as partes aqueles que a Ele pertencem, dentro da igreja invisível, porque dentro da igreja visível a própria falsa pregação do Evangelho introduz. Por isso, gostaria que prestassem bem atenção neste vídeo, pois ele não é pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, mas é para a glória de Deus e o entendimento que Ele me dá. Então vamos lá. Ruth. Qual é o significado do nome Ruth? Veja bem. No hebraico é amizade, companheira. E nós podemos até dizer bela companheira. Esta formosa mulher nos proporciona uma belíssima história pelo decreto eterno de Deus. O ditado diz: após a tempestade vem a bonança. Preste atenção nesse ditado e guarde esse ditado até o final do vídeo. As cenas turbulentas do livro dos Juízes relatam deliciosamente e encantadoramente a vida doméstica de Ruth em um tempo de anarquia e distúrbios. Cerca de 1000 anos antes de Abraão ter sido chamado por Deus para a fundação de uma nação que a ele seria dado por pai de muitas nações e de onde sairia em um dia determinado o Salvador desta nação. E precisamente nesse livro de Ruth, temos a fundação desta nação prometida a Abraão. E essa nação congregaria muitas outras nações. Veja, a expressão é pai de muitas nações. E esta nação, que é do Senhor Jesus, né? Estas outras nações, todos os que delas são escolhidos, serão agregados a ela, a família na qual o Salvador havia de vir. E começa por uma estrangeira e um do povo do Senhor. Veja, Ruth não era
da nação do Senhor. Daqui por diante, através da história do Antigo Testamento, o interesse se concentra principalmente ao redor da família de Davi. E, se concentrando nisso, logo está apontando para a vinda pessoal do Senhor Jesus. Desta forma, vemos no capítulo 1 do livro de Ruth, morando em Moabe, uma família de Belém, Elimelec e Noemi e seus 2 filhos foram viver em Moabe. A causa desta mudança foi a fome no meio do seu próprio povo, isto já dentro dos decretos de Deus. Os moabitas eram descendentes de Ló, conforme Gênesis 19, 37. Portanto, parentes longínquos dos judeus. Contudo, os moabitas eram um povo idólatra. Seu deus, Quemos, era adorado por meio de sacrifícios de crianças. Mesmo assim, os 2 jovens de Belém, filhos de Elimelec e Ruth, casaram-se com mulheres moabitas. 10 anos depois, os 3 varões, pai e os 2 filhos, morreram. Ruth, a viúva de um dos filhos de Elimelec, em um estupendo carinho e pouco comum e de notável formosura, no regresso de sua sogra a Belém, ela a acompanha, enquanto que a outra não a acompanha. Capítulo 2. Ruth colhe espigas nos campos de Boaz. Boaz era filho de Raabe, a meretriz cananeia de Jericó, lembram-se? Josué 2:1 e Mateus 1:5. Desta forma, a bisavó de Davi era moabita e sua bisavó metade cananeia. Sangue estrangeiro para formar a família escolhida dentro da nação escolhida. Presságio de um Messias para todas as nações, aí começando a cumprir a promessa de Abraão, feita a Abraão. Presságio de um Messias para todas as nações. Repito, em Jesus, os gentios eleitos são introduzidos à nação do Israel invisível. Notemos as relações cordiais entre Boaz e seus trabalhadores. Meio quilômetro ao leste de Belém, há um terreno chamado o Campo de Boaz, e que, segundo a tradição, Ruth foi recolher espigas a mando de sua sogra. Junto a esse campo se acha o campo dos pastores, onde diz a tradição que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Segundo as tradições, as cenas de amores de Ruth e Boaz que conduziram à formação da família que havia de trazer o Cristo. Foi, pois, escolhida de Deus 1.100 anos antes para ser depois a cena da anunciação celestial de sua vinda, a vinda do Senhor. No capítulo 3, o matrimônio. Sob a Igreja da Natividade, havia um aposento onde, segundo se diz, Cristo nasceu. Mas ele nasceu numa manjedoura, e aí fica algo que eu não consegui ainda decifrar. Diz uma antiga tradição que esse aposento formava parte do aposento ancestral de Davi e, antes dele, de Boaz e de Ruth. Segundo esta tradição, pois Boaz tomou por esposa Ruth e fundou a família que havia de trazer Cristo ao mundo 1.100 anos antes de Cristo nascer. A genealogia 4, 17 a 22, que apresenta a Obed, o filho de Ruth, e dele a Jessé e Jessé a Davi, é o objeto pelo qual foi escrito o livro. Daqui por diante, o pensamento do Antigo Testamento gira ao redor do Rei dos Reis, que havia de vir da linhagem de Davi. Ruth e Boaz
foi o meio que Deus deu início àquela linhagem. Portanto, Cristo não foi obra do acaso, um nascimento qualquer, ou um filósofo, ou um revolucionário, ou um enganador, e outros adjetivos mais que se referem a ele pelo mundo, que os incrédulos postulam sobre ele. Cristo é o único cordeiro em seu sacrifício, redime e regenera o pecador por meio de seu sacrifício voluntário. Cristo é o único mediador entre o Pai e a humanidade, entre Deus e os homens. Cristo é o único justo juiz, que no dia final desta dispensação aplicará a sentença sobre um julgamento sem parcialidade, real, justíssimo. Cristo é o único que colocará os salvos à sua direita e lançará os covardes à sua esquerda, os assassinos, os impuros, os abomináveis, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos no lago de tormento eterno. Está lá em Apocalipse 21:8. Após a morte da carne, ela volta para a terra e se decompõe, pois dela foi tirado o corpo. Porém, o espírito de vida veio de Deus, conforme Gênesis 2. Este espírito volta a Deus e receberá a justa sentença. Confira em Eclesiastes 12:7. Em quem você crê? No Deus eterno, que é o próprio Cristo? E esta crença é pela fé? Ou crê em Cristo somente por causa das coisas terrenas ou bênçãos terrenas? A palavra nos diz que esperar em Cristo somente pelas coisas terrenas é ser o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Pois a vida é eterna e a vida da carne é efêmera. Esta vida será passageira, este mundo será destruído, segundo Pedro. Capítulo 3. Você espera em Cristo as bênçãos terrenas ou tem a plena convicção da salvação? Se você não tem esta convicção, você pode entrar em contato comigo e lhe mostrarei pela Bíblia tudo o que está acontecendo no mundo, a razão de tudo isso, e te darei estudos online sobre a salvação eterna e o tormento eterno. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.